Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Modo Cristão. Eu sou o Magno Henrique e aqui a nossa intenção é ouvir e colocar em prática o Evangelho de Jesus para melhor servirmos uns aos outros. E hoje trago mais uma reflexão da Palavra de Deus para nos ajudar a manter o nosso modo cristão ativado. Então vamos lá. Em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 15, nós encontramos um texto em comum. Jesus está ansioso como um homem comum, e a sua ansiedade é por conta da última Páscoa, que ele iria participar juntamente com seus discípulos antes do dia do seu sofrimento. Ele sabia a mudança que essa refeição traria para a humanidade. A partir dali, ele seria a própria Páscoa. O primeiro cálice é o início da comemoração judaica da Páscoa, como o fechamento de um período da história da humanidade, onde o que deveria ser cumprido por Cristo, ele assim o fez. Mas ainda não é a implantação do sacramento da nova aliança. Um sacramento é algo comum, que adquire um significado além do que é para aquele que tem olhos para ver e coração para compreender o seu significado. É algo simples, que nos ajuda a lembrar de algo importante, que de alguma forma a lembrança traz significado para o nosso presente, mesmo que para o resto do mundo não traga valor algum. É muito bom termos conosco algo que nos traz boas lembranças, de momentos que alimentam de maneira positiva a nossa alma, dentro da maneira correta, é claro, de utilizar a nossa memória. Até Deus tem uma espécie de álbum de fotografias da eternidade. Ele abriu nos tempos do profeta Jeremias, lá no capítulo 2, no verso 2, quando ele diz através do profeta: "Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia." Ele também se lembra da sua aliança feita a Noé, mesmo depois de tantos anos, e o sacramento vem através do arco que é formado no encontro dos pingos da chuva e o sol. Até hoje esse arco aparece e até hoje o nosso Deus se lembra. Mas o mais interessante com relação à memória de Deus é que de nossos pecados ele não se lembra mais. O pão e o suco de uvas são elementos simples, mas nos fazem lembrar o que Jesus fez. A ceia não é um ritual religioso, e sim um sacramento que só faz sentido quando eu vejo e me lembro, e o meu coração compreende o porquê esse simples pão e esse simples suco de uvas são tão importantes. Será que as pessoas ainda se lembram? Ou será que nós estamos tomados por um desvio de atenção por conta da nossa realidade atual? Sim, porque o que define a ceia é a importância que damos quando nos lembramos do que ela representa. Os discípulos permitiram que os dois tipos mais comuns de desvio de atenção acontecessem na ceia, pois foi ali que eles começaram a pensar em quem era o traidor, e logo depois, em um assunto adiante, eles começaram a discutir entre eles quem era o maior entre eles. Quem era o infiel e quem era o mais fiel. Quem não merecia estar ali e quem era o que mais merecia estar. E é assim que acontece o desvio de atenção na ceia. Quando olhamos para nós para determinar os melhores e piores, maiores e menores. Pois a ceia não se trata de pensar em nós, mas sim em Jesus e na sua obra redentora. A ceia é um memorial do que Cristo fez.
A nossa mente tem que se concentrar nisso e o nosso coração se envolver com a importância dessa realização, que foi através dessa entrega que nossas vidas foram mudadas. Essa entrega que nos deu a libertação. Todos nós éramos inimigos de Deus, mas agora podemos ser amigos dele, por conta do sangue que foi aspergido na cruz do Calvário. Jeremias disse em suas lamentações, no capítulo 3, verso 21 até o verso 24, algo que nós podemos também usar nesse momento da ceia: trazer à memória o que nos dá esperança e lembrar das misericórdias do Senhor que não tem fim. Novas são todas as manhãs, e a minha porção é o Senhor que se entregou para termos nele uma vida eterna. Trazer à memória o que Jesus fez é que cura todo preconceito entre os povos, e assim nós nos tornamos um, aonde não há grego ou judeu, rico ou pobre, negro ou branco, mas todos os povos, nações e línguas se reúnem no mesmo propósito de glorificar aquele cujo reino é eterno. Não permita que sua atenção seja desviada, pois o que nos dá direito a uma vida em abundância não é o que fizemos de bom ou ruim, mas sim o que Jesus fez. Enquanto pensamos em Jesus, o que Ele é vai sendo acrescentado nas nossas vidas de maneira progressiva, e conhecemos o nosso propósito como participantes desse corpo. Ao invés de pensar o quanto você é bom ou o quanto você é ruim, pense nele. Foi o que ele nos ensinou. Façam isso em memória de mim.